Olá, seja bem-vindo ao canal Filosofia Levada a Sério. Não tem como a gente fazer o estudo da filosofia sem estar acompanhado de grandes obras. Então vamos para uma indicação de um bom livro. Sabe aquele livro gostoso de se ler? E quando você é apaixonado por filosofia, você é apaixonado também por história. Por história da filosofia, por exemplo. Então eu quero apresentar para vocês um livro que eu gosto muito, tive o prazer de reler recentemente. Veja, eu li esse livro quando eu estava na graduação, estudando filosofia na graduação. Eu li Giovanni Reale, dos pré-socráticos, aqui ó, pré-socráticos e orfismo. Quando eu li, a edição da Loyola era em uma edição capa dura, 5 volumes. Agora nessa nova edição, essa coleção está distribuída em 9 volumes. Esse é o primeiro, pré-socráticos e orfismo. E veja, tem duas coisas interessantes aqui. Quer dizer, tem muitas coisas interessantes nesse livro. Primeiro vamos considerar a linguagem. O Giovanni Reale escreve muito bem. Então você fica refletindo, porque ele não dá muitas voltas, ele é bem objetivo nas informações, muito claro, mas não quero dizer que é uma leitura simplista. É uma leitura muito boa, muito envolvente e que faz com que você pense elementos que estão relacionados à filosofia e que são, por exemplo, elementos da história, elementos da cultura, elementos até da geografia e como isso está interagindo com as questões filosóficas. Essa obra é muito boa. Faz parte da história da filosofia grega e romana. Tá vendo aqui? Das edições Loyola, uma obra maravilhosa. Tive o prazer de reler e essa é a dica que eu quero fazer. Mas quais são as duas coisas que eu quero falar para você? Primeiro, compreender a história da filosofia é fundamental para quem quer refletir sobre a filosofia. E compreender esse momento da antiguidade filosófica, dos pré-socráticos, é, é incontornável. Não tem como a gente fugir dessa discussão. Mas aqui tem um elemento do título que eu queria chamar a atenção com você: orfismo. Veja que interessante. Essa seita religiosa teve grande influência no pensamento antigo. Desde os pré-socráticos até pensadores como Platão tiveram influência dessa linha religiosa grega. A religião grega é impressionante. E se você quer conhecer a razão de existir da filosofia, em grande parte você tem que questionar como era a religião na Grécia. Porque a religião contribuiu muito para a filosofia e para o nascimento da filosofia, o modo de ser religioso grego. Porque os gregos eram muito religiosos. Você sabia disso? Então, esse livro vai te ajudar muito. Até me perguntam com frequência como começar, por onde ler. Claro, eu sempre digo que você deve ler as obras clássicas. Mas para que você faça isso de forma mais segura, é bom ter um bom guia. Você vai estar entrando numa floresta de conceitos. Você lê uma obra como uma obra de Platão ou de Aristóteles, não é uma obra tão fácil. Então, quando você está acompanhado de um grande pesquisador, um grande historiador, que vai fazer com que você estabeleça relações, até que você consiga dialogar com o autor de forma mais tranquila, isso é muito bom. Então, ao lado de um grande pensador, e você não pode fugir das obras clássicas, eu aconselho que você leia esses livros, esses trabalhos introdutórios, os manuais, que vão ajudar sempre a pensar melhor as questões das grandes obras. Esse livro não vai exaurir o pensamento antigo, mas é uma boa introdução, é uma boa porta, é um bom acesso para esses pensadores primeiros, para esses sábios que buscavam a filosofia como sabedoria. Então, assim, Pré-Socráticos e Orfismo, do Giovanni Reale, pela Edições Loyola. Edições Loyola é fantástica. Então, parabéns por essa edição primorosa. O texto é fantástico. Nós temos imagens. Depois a gente tem que conversar sobre isso aqui, ó. Eu faço muitas anotações e marcações no texto e a gente tem que conversar um pouco sobre o que pode nos ajudar a ler mais e ler melhor. Porque quem ama filosofia ama a história da filosofia, não é verdade? Um abraço. Estamos aqui
Filosofia levada a sério. Tchau.